Olá, graça e paz, seja muito bem-vindo. Aqui é o nosso canal Pastor Cláudio Gomes Reflexões. Nós estamos dando início ao terceiro trimestre de 2023, um processo de reflexão que ajuda a colaborar com a administração da Escola Bíblica Dominical, a todos os alunos e professores e amantes da Palavra de Deus. Eu quero convidar você a estar conosco aqui. Nós estaremos nesse trimestre e neste momento agora aqui nesse vídeo, trazendo a você uma abrangência do tema desse trimestre, a Igreja de Cristo, o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Um comentário feito pelo pastor Douglas Batista, que é pastor-presidente da Assembleia de Deus Missão no Distrito Federal, e que tem contribuído para o comentário através das revistas da CPAD na classe dos adultos nesse trimestre. E é com grande alegria que eu quero trazer para vocês aqui, nesta oportunidade, fazendo uso aqui dos recursos que nós temos para a misericórdia do Senhor, trazer nesta introdução, nesta aula de hoje, além de falar especificamente sobre os tópicos da lição, que aludem a esta reflexão da primeira lição, mas trazer aí em pequenos minutos uma explicação, um detalhe sobre o conteúdo de todos os temas que nós estaremos discorrendo durante o trimestre. A partir das 9 horas, em cada domingo, na Escola Bíblica Dominical, será ministrado diversos temas que nós estaremos apresentando a você em detalhes aqui um pouco mais à frente nesse vídeo. E nessa lição de hoje, quando nós estaremos tratando especificamente agora sobre o tema A Igreja diante do Espírito da Babilônia. Esta lição que é a porta de abertura aí desta reflexão que será ministrada nesse trimestre. Nós estamos aqui com o intuito de poder ajudar você a preparar a sua aula como aluno ou professor, para poder também estar ali participando presencialmente. Em todas as igrejas evangélicas da Assembleia de Deus, no Ministério do Belém, você é convidado a estar ali. Não é porque você não pertence a uma igreja que você esteja limitado a poder estar participando. Não, a porta é aberta para que você possa estar ali aprendendo a palavra de Deus. E nesse tema, nós temos aí, na verdade prática, a expressão, a igreja, ela deve resistir esse espírito da Babilônia, presente no cenário atual. Isso deve ser feito por meio de um compromisso inegociável com a autoridade que a palavra do Senhor nos traz. E para essa lição, essa primeira reflexão, à luz do texto bíblico que será lido também em classe, que é Apocalipse capítulo 17, versículo 1 a 6, juntamente com as demais revelações que a Escritura, a palavra de Deus nos traz, através das leituras diárias, que ao longo da semana queremos disponibilizar para que você possa estar aí também acrescentando e somando o seu conhecimento para um entendimento pleno desta lição. Nós temos aqui para trazer a você, e juntos em sala de aula também, alcançar esse objetivo de aprender e apresentar a nós, a todos, qual é o significado desta Babilônia, né? Será uma cidade, uma região? Sabemos que Babilônia foi um grande império que existiu nos tempos passados, né? Mas nós vamos observar aqui que não é uma região geográfica. Hoje, nesse tema, não é uma cidade, como assim dizendo, ou um império no conceito do passado, mas representando a sua forma em que ele existiu, na sua abrangência, impacto, de grande relevância e cobertura que ocorreu e teve o Império Babilônio no passado. Nós temos hoje, através dessa reflexão nesse trimestre, a Igreja de Cristo batalhando contra o Império do Mal e nos ensinando nesse trimestre, à luz desses comentários e a palavra de Deus, a nos ajudar a aprender a viver neste mundo que está sendo dominado por esse espírito da Babilônia. E para entendermos e falarmos sobre ela, nós estaremos trazendo esta palavra, esse entendimento, buscando apresentar qual o significado de Babilônia. Vamos também procurar no segundo tópico da lição, buscar entender aí as formas que esse espírito da Babilônia ele tem agido nos dias atuais, e por fim nós demarcarmos o nosso posicionamento como cristãos, como servos de Deus,
né, do que o Senhor nosso Deus, através da sua palavra, espera para nós diante desse contexto, né, de grande situação que nós estamos vivendo. Nós temos aí, à luz da palavra de Deus, o Apocalipse capítulo 17 como leitura bíblica central em classe, aonde está constando também o versículo que é o texto áureo da nossa lição, e durante essa leitura em classe nós vamos estar aqui também lendo com vocês, destacar para que você possa aí ter esse completo entendimento. Então fique conosco, nós vamos aqui estar trazendo essa breve reflexão, para que depois, em pequenos vídeos, a cada lição do trimestre, trago aqui pequenos comentários ainda nessa introdução de cada lição, para que você possa ir já se preparando e dando uma visão abrangente aí aos seus alunos e você tomando como professor também esse conhecimento, para que você se situe dentro dessa temática tão maravilhosa e importante para nos alertar contra essas astutas ciladas que o inimigo das nossas almas tem colocado. E é por isso que nesse tema, nós estamos batendo sempre nesse tema, visando aprender a viver neste mundo dominado por esse espírito da Babilônia. Então, vamos ver o que a palavra do Senhor nos traz. Na leitura de Apocalipse capítulo 17, versículo 1 a 6, convido você a abrir aí a palavra do Senhor, diz assim o texto: E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças, e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre as muitas águas. Temos aí no versículo 1 já um entendimento de que essa mensagem foi direcionada da parte da revelação que o Senhor Jesus Cristo traz a João ali na ilha de Patmos, neste momento aqui, entre várias revelações que o Apocalipse traz, quando a palavra inicia dizendo que veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo. Nós temos aí as revelações de João, e ele está dizendo que veio até ele que estava recebendo essa revelação da parte de Jesus, vindo aí esse anjo, e trouxe a ele esse posicionamento, dizendo a ele que a ele seria mostrado ali naquela visão a condenação desta grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas. Já trazendo esclarecimento aqui, e esta grande prostituta, nesse sentido, é uma linguagem figurada, que representa, né, todo tipo de prostituição, no que se refere à rebelião do homem contra Deus. Quando ele se distancia do Senhor, ele procura outros meios de sistemas, seja na religião, seja na política, seja aí na economia, buscar o refúgio ou algo que venha preencher o lugar único e exclusivo, que pertence e remete somente ao único Deus verdadeiro. A honra e toda a glória seja dado somente a Ele. A palavra do Senhor vai mostrar que todo o sistema, esta grande Babilônia, todo esse sistema, que nós já estamos aí dando aí já um adiantamento do que são estes sistemas, né? Já elencando aí, sem já querer adiantar, mas já adiantando, né? Que esses sistemas estão aí, o sistema político, religioso, econômico, que tentam se opor contra a verdade bíblica, tentam e se opor aos princípios genuínos da palavra do Senhor. Então, quando a visão João tem, e que um daqueles 7 anjos, que tinha 7 taças, fala com ele, e que estava dizendo a ele, mostrar-lhe a grande condenação, mostra que o Senhor, dentro não só da leitura desse que nós estamos lendo aqui e já comentando em sala de aula, e aqui nesse estudo preparatório, nessa reflexão, mostrando que Deus, em Cristo Jesus, através agora deste anjo, estava mostrando ali para João, né, não somente aquilo que o sistema já estava operando, mas mostrando desde já, através dessa expressão, que a esse grande sistema está reservado uma grande condenação, em que eles trazem ali, em mais detalhes, no contexto desta leitura, alguns versículos e capítulos anteriores ao capítulo 17 e outros posteriores ao capítulo 17, e a esses versículos que nós estamos lendo, que você pode ler e entender com mais profundidade. Mas para que você entenda aí, ele revela aqui que ela está assentada sobre muitas águas.
dentro dessa expressão também, nós temos que ter entendimento à luz do livro de Apocalipse e na Escritura Sagrada, que a essas posições nós estamos falando a respeito que ela estará sentada sobre muitas águas. É o sentido dessas muitas águas, representa os povos, representa as multidões que estão envolvidas em todo o nosso globo terrestre, né? Em todos a humanidade, por assim se dizer. Trazendo aí então o entendimento desse primeiro versículo do capítulo 17. Ainda a visão continua, né? Quando o anjo mostra para ele, dizendo a ele aquilo que descreve quem é essa Babilônia, esse sistema que nós estamos falando aí, político, religioso, né, e econômico, e tem regido aí a humanidade, e que tem de uma forma clara, hoje em dia, de uma forma descarada, aberta, trabalhado incessantemente, não somente para combater, como se manifestando como não crendo na verdade do Evangelho, não crendo em Senhor Jesus, mas se posicionando contra a pessoa do Senhor Jesus Cristo e a todos quanto a ele seguem e procuram viver retamente segundo as Escrituras. O versículo 2 do capítulo 17 diz assim: com a qual, ou seja, com esse sistema, né, da Babilônia, se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição, mostrando que aquele anjo, trazendo visão a João, que aquela prostituta, a grande prostituta, que ele ia mostrar a sua condenação, ela que está sentada sobre as multidões, sobre os povos. E ele mostra aqui nesse versículo 2 que não é de agora em que esses reis, aqui está falando de épocas e gerações passadas, que a história deixa registrado, que de igual modo, em outras eras, em outros momentos, em toda a humanidade, sistemas políticos, religiosos e também econômicos têm, dessa forma, sido corrompidos, pessoas têm sido prostituídas e se prostituindo dentro ou com esse sistema, né? Trocando, entendendo aí esse significado de prostituição, tudo aquilo que o homem, o ser humano, a humanidade, de fidelidade única, devida, pertencente ao Deus único, verdadeiro e a seu Filho Jesus Cristo, o Deus encarnado, tem depositado perante esse sistema que se opõe à verdade bíblica, né? E aqui, por isso que ele diz, o qual se prostituíram os reis da terra, algo que não é de agora, mas já de tempo já tenho cometido, e os que habitam na terra se embebederam com o vinho da sua prostituição. Ou seja, ela tem na sua representação aí, né, ela se apresenta como uma prostituta montada sobre um animal, uma besta, um monstro, e ali tendo nas suas mãos um cálice, e dentro desse cálice nós vamos ver na leitura aí esse vinho, né, em que ela não só tomava, mas se embriagava do sangue dos santos, mas e da testemunho do Senhor Jesus, e ela dava, diz o texto aqui, de beber aos reis o vinho da sua prostituição, ou seja, o conteúdo, né, nas suas propostas imorais, nas suas propostas que corrompem a família, nas suas propostas que trazem, dentro do contexto atual que nós estamos vivendo, tudo aquilo que se opõe à família, à moral, aos princípios da vida, em que nós vamos estar aí discorrendo ao longo desse trimestre. Eu creio que Deus vai abençoar grandissimamente a sua vida. E aqui o versículo 3, ainda dessa leitura, que vai até o versículo 6, levou-me, agora João relatando que aquele anjo, né, que tinha ali uma das 7 taças, que estava falando com ele, que estava mostrando a ele a condenação da grande prostituta que estava sentada sobre muitas águas, ele revela aqui a partir do versículo 3, que ele foi levado em espírito a um lugar deserto, e foi lá que ele teve esta visão desta personagem, uma mulher, né, que representa aí essa prostituta, mas nós entendemos que esse aí é o sistema, né, que se corrompe, e que se corrompeu e que declara guerra voluntária contra Deus, está sentada ali sobre uma besta, né, de cor escarlate,
essa besta, esse monstro, esse sistema. Nós vamos ver aí ao longo das revelações do Apocalipse, da palavra de Deus, que ela representa aí esse espírito do anticristo, representa aí o anticristo, ou seja, tudo aquilo do sistema em que se opõe contra a verdade do Senhor, liderada pelo inimigo das nossas almas, o grande adversário, aí o inimigo das nossas almas, aquele anjo caído, Lúcifer, que tem aí instalado dentro desse tempo presente já a forma do seu espírito trabalhar na vida de muitas pessoas, razão pela qual nós estamos aqui nesta oportunidade estudando nesse trimestre esse tema, a Igreja de Cristo e o Império do Mal, e estando aqui buscando aprender com a palavra de Deus a como viver neste mundo que está aí dominado, pelo espírito da Babilônia, ou seja, por essa intenção, por esse sistema, essa forma de pensar, essa ideologia que tem trazido aí grandes estragos para a família. E quando ele mostra, ele enxerga nesse lugar deserto esta mulher assentada ali sobre aquela besta de escarlate e que tinha ali nomes, cheia de nomes de blasfêmia, e que tinha ali 7 cabeças. Ali vai mostrar agora a descrição deste animal em qual ela está assentada, mostrando ali que tinha 7 cabeças, que tinha ali 10 chifres, e mostrando que essa mulher estava ali toda vestida de púrpura, de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e pérolas, e ela tinha na mão um cálice de ouro cheio da abominação e da imundícia da sua prostituição, trazendo-nos aí ao entendimento que todo esse detalhe, todo esse adorno em que a palavra nos revela nesse versículo 3 e 4, principalmente o versículo 4, vem mostrar aí toda a forma em que se apresenta esse sistema, com sua vaidade, com o seu orgulho, com o seu apego às coisas materiais, quando fala aqui do ouro, quando fala aqui a respeito das pedras preciosas, e que ela tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações e de imundícias da sua prostituição, aonde ela tinha ali reservado dentro de si, na sua posição, ali o orgulho, ela mostrando ter ali nas suas mãos aquele cálice, significando que ela ia tomar, como que aceitando esse sistema, esse sistema babilônico, ou seja, que tem a sua roupagem, a sua formação composta aí dentre esses vários sistemas, desde sistemas religiosos como sistemas políticos e econômicos, aceitando essa proposta do inimigo. Por isso, esse ato dela estar montada sobre esse animal, ou seja, aceitando esse animal conduzi-la, aceitando esse animal representa o inimigo das nossas almas, o anticristo, o espírito do anticristo também, que ao longo de toda a história, segundo o texto aqui do versículo 3, ele tem se levantado, mostrando aí, através das suas 7 cabeças, seus 10 chifres, e você vai entender isso aí quando você se aprofunda no estudo das Escrituras e no estudo do Apocalipse, uma revelação, um entendimento que essas cabeças representam ali os sistemas, os reinos, os reis, as montanhas, as autoridades que existiram já no passado. Vamos ver aí também, esses 10 chifres também sendo 10 reis, poderes que emanam e controlam o sistema, parte na história. Você vai ver que dessas 7 cabeças representam 7 reis, 5 deles já morreram, um ainda está operando, que é o 6º, e o 7º ainda, você vai entender que ele há de vir ainda, e há uma linguagem toda simbólica representando os sistemas que já existiram, e ainda vai existir, você estudando aí, vai ter ainda um 8º, que vai se manifestar, daqueles que já foram mortos, que vem a ressuscitar, que vai aparecer e que vai reagir, e contudo, esse espírito da Babilônia, ou seja, esta mulher representada que aceita as propostas deste inimigo, arqui-inimigo de Jesus Cristo, de nós e de toda a igreja do Senhor, ele tenta e tem tentado, e é por isso que nós estamos batalhar contra a família, contra o lar, contra todo tipo de bem, daquilo que é bom, que é saudável, que a palavra tem estabelecido, em detrimento daquilo que eles defendem, pois a postura dessa mulher,
que representa todo esse sistema, e que ela aí tem dentro desse cálice essas abominações, essas imundícias da sua forma de se prostituir, de se corromper com relação a Deus, aderindo-se a vários tipos de ideologia, né, que nós vamos estar conversando durante o trimestre. Você vai entender plenamente aí que nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, frente a todo o sistema que tem todo esse aparato, toda essa posição, nós devemos nos se posicionar, né, lutar para vencer à luz da palavra, com Jesus Cristo e os seus anjos, vencendo até o dia da vinda do Senhor Jesus, em que o Senhor promete nos tirar deste mundo. E, em prática, a condenação em que o anjo mostra ali para João, em que esta grande prostituta que está sentada, ela está ali determinada a ela. Deus há de nos livrar, né, desse sistema e dessa condenação, se nós mantivermos firmes, rejeitando as propostas, né, que o inimigo tem tentado colocar sobre nós, rejeitando-se esse cálice que ela tem ali de abominação e de imundícia que ela tem oferecido e que esse sistema tem oferecido a todo ser humano. Aquele que rejeitar e resistir até o fim, com certeza será salvo. Ainda no versículo 5 dessa leitura de Apocalipse capítulo 17, diz que na testa dela estava escrito o nome: Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Trazendo-nos um entendimento, né, que esse sistema da Grande Babilônia, que tem aí na sua roupagem, aí na sua composição, ou que elencam sistemas religiosos, sistemas políticos e sistemas econômicos que trabalham e projetam e se coadunam para combater a verdade bíblica, combater a Deus, combater a Jesus Cristo e a todos aqueles que pregam e ministram a sua palavra e os seus princípios. Ela diz aqui, nesse versículo 5, né, dá-nos a entender que ela é a mãe das prostituições, ou seja, é um dos sistemas que a revista traz e a palavra do Senhor elenca, mas mostrando que ela tem servido de modelo, esses sistemas representados aqui na divisão que a palavra do Senhor nos coloca aqui nessa reflexão, os sistemas religiosos, os sistemas econômicos e políticos, né? Não estou dizendo que os sistemas religiosos são errados, o sistema político é errado e que o sistema econômico é errado. Não, são sistemas que são necessários para a organização da sociedade, foram criados para isso. Mas aqui à luz da palavra, né, e esse entendimento através dessa reflexão, ele traz-nos essa revelação, esse ensino, para nos mostrar que esse sistema, né, esse espírito da Babilônia do passado tem operado nesses sistemas hoje e que hoje ele tem adquirido essa roupagem. Eles têm aceitado tomar esse cálice das abominações, das imundícias, dessa prostituição, ou seja, dessa corrupção, no sentido de aderir os modelos malignos, maus, errados, corruptos, né, em detrimento da verdade soberana, linda, maravilhosa e abençoada que todo ser humano tem disponível para si da parte do único Deus verdadeiro. E é nisso que nós estamos aqui, para refletir e entender, e eu espero que você já esteja aprendendo e já podendo ter aí uma bagagem através dessa explanação, através dessa revelação da palavra, se preparando. Como eu disse, daqui a pouco tem outros vídeos aí, a cada lição eu faço pequenos comentários, deixando aí o áudio e a foto da lição, da capa da revista, da lição do dia específico que será ministrado ao longo do trimestre. Eu espero que você esteja aí atento, se preparando para usufruir desse grande benefício que a palavra do Senhor traz através desse alerta, dessa forma de nos orientar a como nos conduzir, a como nós estarmos aí vivendo, né, neste mundo que é dominado por esse espírito, né? E é por isso que nós estamos aqui nesta oportunidade. E o versículo de número 6 dessa leitura, que está aí para ser lido também em classe, estamos aqui conversando, refletindo, já comentando ao mesmo tempo, diz: E vi uma mulher que estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, João está falando aqui, maravilhei-me com grande admiração, mostrando que esta mulher que estava ali sentada sobre aquela besta, ela estava embriagada
do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Ou seja, infelizmente, esse sistema político, religioso e econômico que tem se contaminado com o anticristo, que tem abraçado as suas ideologias e tem se colocado em oposição clara, ferrenha, aberta contra a verdade das Escrituras, contra os líderes, contra os pregadores, contra qualquer pessoa que se levante para trazer a genuína mensagem de salvação, de cura, de libertação, que traz bênçãos para si, para a família, para toda a sociedade. Esses sistemas, eles têm, em muitos locais, ganhado espaço, ganhado notoriedade, e muitos estão aí aceitando, talvez eu posso não exagerar dizer, de forma pacífica, de forma como que se nada tivesse acontecendo. Colocam algumas cortinas de fumaça em algumas para atrair a atenção de uma pessoa para um lado ou para o outro, e de forma que as pessoas estão distraídas, estão com as mentes cauterizadas, com as visões ali como que bloqueadas. E a nossa oração, a nossa confiança diante de Deus é que através da palavra do Senhor e esses ensinos sistemáticos e essas reflexões, através do estudo da escola bíblica dominical, nós possamos estar aí colocando aí o colírio da palavra de Deus constantemente em nossos olhos, para que nós possamos de nenhuma forma estar com a nossa visão bloqueada frente à necessidade de estarmos preparados, vigilantes, armados na preparação do evangelho, não armados com armas de fogo, de guerra, não, mas armados na preparação da boa nova de Jesus Cristo, revestindo-nos da armadura espiritual, capacete da salvação, cingindo os nossos lombos com a verdade, com a couraça da justiça, com a espada do Espírito, o escudo da fé, calçados os pés na preparação do Evangelho, para que possamos combater e estarmos preparados e suportar o dia mal, que já tem sido aí colocado, e estamos vivendo este meio, por que não dizer vivendo este dia mal, razão pela qual estamos aqui, estudando sobre esse tema no trimestre, a Igreja de Cristo e o Império do Mal. E nessa lição, a Igreja diante do espírito da Babilônia, que é a nossa primeira lição. Você, professor, dentro dos seus tópicos, você pode aí trazer essa explicação, como estamos trazendo aqui, já atendendo o primeiro tópico da lição. A segunda lição já elencamos aí o espírito, os sistemas que formam esse espírito da Babilônia, fazendo aí alusão a alguns comentários. Você pode ler e ter detalhes, outras referências que a própria palavra do Senhor traz. E nós sabemos aí que Deus há de abençoar através da leitura, do estudo sistemático e em sala de aula, há de te acrescentar muito mais entendimento a respeito desse tema. Não é muito difícil você consultar e ver aí na mídia, ou mesmo pela internet. Não são poucos os homens e as mulheres que, em defesa da fé, já têm sido levados perante aí, ao menos para dar ali pareceres, outros querendo levar aos tribunais, para julgar, criando e alterando ou interpretando as leis ao seu modo, para que possam ali colocar em prática esse plano, este projeto maligno, em que esse espírito do anticristo agindo nesses sistemas, seja no meio da religião, seja no meio da economia, seja no meio político, nós estamos observando isso. Muitas pessoas sendo cegas e sendo condutores de outros para um grande abismo profundo. Mas o Senhor está aqui através da palavra, trazendo-nos esse alerta, entendendo aí então já quem é essa grande prostituta, quem é essa mulher, a besta de escarlate, e esse mistério da grande Babilônia. Nós estamos aqui entendendo que, está reforçando aqui para vocês, sabendo que ela é a mentora dessa rebelião contra Deus, que esse sistema é mentor contra o que se chama, o que é Deus, e consequentemente ela é a mentora aí também da depravação em que a nossa sociedade tem se encontrado. Babilônia é a responsável pelo assassinato dos santos da testemunha de Jesus. Finalizei aqui a leitura do versículo 6, Simboliza o espírito de perseguição e a desconstrução da fé bíblica. Então, fica claro aqui que não se trata apenas
de uma cultura sem Deus, mas sim de uma cultura que trabalha contra Deus. É algo mais severo. Assim, esse espírito da Babilônia é esse sistema global deliberadamente chamado e intitulado anticristão. E não é difícil de você enxergar onde isso tem agido, tem operado. No segundo tópico, já falamos aqui, só para frisar que passamos por ele, é o espírito da Babilônia, o sistema religioso, temos aí o sistema político e cultural, né? E também o sistema econômico que nós colocamos aqui para vocês. Você pode se aprofundar mais nesse tema para que esse vídeo não fique tão longo. Eu vou finalizar por aqui, reforçando esta posição que a igreja deve ter perante esse espírito da Babilônia, né? O que nós devemos agir, como o primeiro tópico traz? Nós não podemos negociar a ortodoxia bíblica. O que significa isso, pastor? A palavra ortodoxia, ela vem do grego chamado ortos, que significa correto. Ou seja, tudo aquilo que é correto, que dá dentro do escrito da palavra de Deus, que nos orienta para o bem, para as coisas do céu, para as coisas de cima, para as coisas que são do Senhor, nós não podemos negociar. E nesse aspecto, né, nós temos que abraçar com grande força. Não podemos, irmãos, aceitar qualquer tipo de negociação, né? A lição vai trazer aí que a palavra, a revelação, a ortodoxia bíblica, ela é suprema, ela é inquestionável, ela é aquela que nos dirige a nossa fé, a nossa prática, a nossa conduta diante do Senhor. Ela é como lâmpada para os nossos pés, ela é a lâmpada para os nossos pés, ela é a luz para o nosso caminho, e nós não podemos abrir mão disso. E dentre essa posição que as igrejas e nós, como templo e morada do Espírito Santo, temos que ter, diante de espírito contra esse espírito da Babilônia, esse espírito maligno que tem tentado se opor e tem agido contra Deus, contra os cristãos. Nós temos aí a formar, né, o nosso caráter em Cristo. A cada dia nós aprendemos, a cada dia nos alimentarmos da sua palavra, porque quando nós abrimos a nosso coração para receber a palavra do Senhor e nos desejamos ser transformados por Ele, com certeza nós vamos prosperar, vamos ser abençoados. A palavra do Senhor desse tem um texto, o Senhor tem nos dado, feito lembrar, em Mateus, no capítulo 9, se não me falha a memória, versículo 17, onde a palavra do Senhor diz que não se pode colocar um vinho novo no odre velho. Aliás, se assim acontecer, vai ter duas consequências. O vinho vai se derramar e o odre vai se romper. Mas se coloca um vinho novo em odres novos, porque se assim fizer, ambos serão conservados, ambos prosperarão. Assim eu quero trazer para você este alerta que nós estamos trazendo a você, seja professor, aluno e a outros amigos que estarão ouvindo essa reflexão e aprendendo ali também em sala de aula. Eu e você precisamos estar abertos, como mente limpa, sem preconceito, a receber esta porção da parte de Deus, para que esse vinho da alegria, esse vinho novo que você está recebendo aqui, através dessa revelação da palavra de Deus, talvez é a primeira vez que você está ouvindo falar sobre esse tema, talvez você, cristão, que já ouviu falar, mas ainda não teve essa percepção adequada a respeito desse tema, você possa se colocar como odre novo, né? Tirando todo o preconceito. O odre velho vai falar do homem que vem com as suas tradições, os seus preconceitos, mas se você possa abrir-se para a palavra de Deus, para que ela possa produzir aí essa conservação da nossa vida, da nossa alma, até o dia da vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Do contrário, nós mantendo resistente, a palavra não vai produzir em você aquilo que ela foi reservada, porque você vai se romper, você não vai aguentar, você não vai suportar. Por isso eu convido você, abre o seu coração. Deus tem essa porção maravilhosa, esse vinho abençoado da parte do Senhor para a sua vida, não só nessa lição, mas também nesse trimestre. E a posição, além de você então não negociar os princípios da palavra de Deus, além de você aí formar um caráter de Cristo na tua vida, e esse caráter vai ser formado quando você se deixar se ter transformado pela palavra do Senhor. Na hora que o inimigo tentar negociar e fazer alguma coisa
e colocar na sua mente que você não pode, que você não deve, você vai ter força para dizer, como o Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8, versículo 35, quem poderá nos separar do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, ou o perigo, ou a espada? Ninguém vai poder separar você do amor de Deus. Quando você abre o seu coração para receber a palavra do Senhor, é como o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É você que tem que fazer a sua parte, para que esse vinho novo da porção de Deus, da sua palavra, ela venha produzir na sua vida a transformação e a preservação, a conservação até o dia da vinda do Senhor Jesus. Qual a outra posição da igreja diante do espírito da Babilônia que você pode trazer? Que é o terceiro item do terceiro subtópico para nós finalizarmos essa parte. Diz aqui, aguardar a volta de Cristo. É ter essa esperança viva, porque quem aguarda que Jesus breve pode vir buscar hoje a sua igreja. Ele manterá as suas lamparinas acesas. Aguardar a volta do Senhor Jesus é ter a consciência de manter a reserva do óleo dessas lâmpadas acesas para receber o nosso noivo, Jesus Cristo. Estar guardando a volta do Senhor Jesus Cristo para hoje é conservar as nossas vestes brancas, incontaminadas do pecado. Todos os dias pecamos, pastor, pecamos. E a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas também a mesma palavra no texto de Romanos está escrito que o dom gratuito de Deus é a vida eterna e essa nós a obtemos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós podemos abraçar esta palavra de fé e de confiança diante da parte do Senhor. Possamos estar juntos aí, ensinando-nos uns aos outros, combatendo as concupiscências da carne, as concupiscências mundanas, seguindo o exemplo que Paulo traz a Tito, capítulo 2, versículo 12, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e a concupiscências mundanas, vivamos neste presente século de forma que sóbria, de forma justa, de forma piamente, aguardando a bem-aventurada esperança que é o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito capítulo 2, versículo 12 e 13. E assim então, nós vamos viver em alegria. Quero, antes de finalizar esta conclusão, no final do vídeo, deixar para você aí agora, a ouvir aí essa reflexão, não vou aparecer, deixei essa mensagem já gravada, para que você possa ter um entendimento aí de cada lição desse trimestre. A começar desta primeira, passar pela segunda, terceira, até a 13ª lição desse trimestre, para corroborar com você no aprendizado desta lição desse trimestre. Que Deus abençoe você. Nós voltamos aí no final do vídeo, se Deus quiser. Forte abraço a todos por enquanto. Não saia daqui. Se não der para assistir, pausa, volta depois, mas assista, isso será de grande bênção para a sua vida. São 3 minutos, de 3 a 5 minutos, um pouco mais, cada comentário, das 13. Não perca essa reflexão, muito vai te ajudar, como aluno, professor, a se preparar desde já para tudo aquilo que Deus tem para nós nesse trimestre. Um forte abraço, que Deus abençoe em Cristo Jesus. Fique aí, já volto já. No livro do Apocalipse, o termo Babilônia se refere a um império de domínio global e sobre os seres humanos. Sua influência maligna está visivelmente presente nos dias atuais. E agora, como viveremos? Como proteger as nossas famílias? Somente a igreja alicerçada na palavra de Deus terá poder e autoridade para vencer este mundo mau. A Bíblia Sagrada tem a orientação para o povo de Deus. Neste terceiro trimestre, nas lições bíblicas dos adultos da CPAD, estudaremos sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Em 13 lições, rigorosamente preparadas pelo pastor Douglas Batista, veremos como a deturpação das doutrinas bíblicas prejudicam a busca por uma vida em santidade, crescente desconstrução do gênero humano e a necessidade de cultivar a convicção cristã diante desses outros desafios, sendo a Igreja de Deus vivo neste mundo. Estamos aí com 13 lições preparadas para estarmos ministrando durante esse trimestre. Esteja conosco, que Deus abençoe. São temas aí maravilhosos que irão ajudar a sua vida e a sua família a vencer este mundo, este desafio que a igreja tem neste mundo presente. Um forte abraço, que esteja conosco e Deus abençoe a sua família. A lição de número 1, a igreja diante do espírito da Babilônia. Esperamos que você, professor ou aluno,
ou até mesmo você amante da Palavra de Deus, mas que ainda não participa da Escola Bíblica Dominical, quero convidar você a estar conosco nesse trimestre, começando a partir dessa lição, a Igreja diante do Espírito da Babilônia, a estar conosco durante esse trimestre, a partir dos estudos da lição aqui bíblica da classe dos adultos. Lição essa que é editada pela CPAD. Nós vamos ver o espírito da Babilônia. Ela está presente na sociedade atual, em constante oposição à Igreja do Senhor. A lição desse trimestre, ela tem o título A Igreja de Cristo e o Império do Mal. E ela visa nos ajudar a entender e a viver nesse mundo dominado por esse espírito da Babilônia. A palavra de Deus, ela nos revela o espírito do anticristo que já opera neste mundo e nada tem a ver com Cristo. Embora o homem da iniquidade só se revele no tempo determinado por Deus, é possível a gente perceber a atuação do mal que com frequência dentro da sociedade em que vivemos. O papel que todos nós temos como igreja é nós resistirmos contra as investidas das trevas, preservar os valores do reino por meio de um testemunho justo, no que diz respeito à postura da igreja frente a esse mundanismo e essa apostasia da fé. É com grande preocupação que nós, pastores e líderes do nosso tempo, todos temos observado esse comportamento, até mesmo de alguns crentes. É notória essa desaceleração do exercício do evangelismo em alguns lugares, bem como a falta de compromisso ético com a doutrina bíblica. E isso tem consequência, irmãos. E a consequência disso é a descaracterização da igreja, o declínio do bom testemunho por parte dos crentes. E é nesse sentido que o pastor Elinaldo Renovato, quando ele, lá na sua obra cristã, Os Ataques do Inimigo, que também esse livro é editado pela CPAD, lá na página 132, 133, ele vai destacar a seguinte expressão, abre aspas: o caráter é o espírito psíquico da personalidade. O caráter é a característica responsável pela ação, reação e a expressão da personalidade. E é a própria de cada pessoa agir e expressar-se. Tem a ver com a própria conduta, é a marca da pessoa. O caráter faz parte da personalidade, é adquirido, não herdado, e resulta da adaptação progressiva do temperamento às condições do meio ambiente. O lar, a escola, a igreja, a comunidade, o estado socioeconômico, tendo como base o ensino da palavra de Deus através das lições ministradas em cada classe por faixa etária. A escola dominical, ela torna-se então aí nesse tempo, irmãos, inestimável auxiliar na formação desse caráter, né? Nesta perspectiva que nós, como igreja, temos o trabalho imperativo de prestar um ensino bíblico de qualidade com vista à formação da igreja, dos obreiros, aqueles que estão comprometidos com a verdade do Evangelho, de forma que possa exercer com afinco o papel de representantes de Cristo neste mundo. Por isso, eu, aqui através deste canal, Pastor Cláudio Gomes Reflexões, me uno com este material da CPAD e mais as revelações que o Senhor tem nos dado através da sua palavra, de forma geral, para que nesse tempo nós nos unimos e para vencer e resistir esse espírito mal que tenta assolar a igreja do Senhor Jesus. Nós estamos aqui num tempo difícil, mas nós cremos que Deus vai nos dar vitória para que possamos juntos vencer a igreja, juntas vencermos neste mundo que está sendo dominado, tem sido dominado por esse espírito da Babilônia. A lição 2, nesse terceiro trimestre de 2023, mais uma lição comentada nas revistas da Escola Dominical, editadas pela CPAD, pelo pastor Douglas Batista. Eu quero convidar você a estar conosco aqui, nessa breve introdução que já iniciamos, trazendo aqui a você, amigo, professor, aluno, amante da Palavra de Deus, a estudarmos juntos nessa lição. Estudaremos aqui a tentativa
das teologias modernas de descaracterizar a doutrina do pecado. O conceito pecado, a universalidade do pecado e o estado da corrupção total revelados na palavra de Deus têm sido substituídos por uma perspectiva social da realidade. Isto é muito preocupante. Nesse sentido, a responsabilidade moral do pecado em relação ao pecado é tratada como trivial, frente aos problemas sociais que acarretam o pecado. Esse entendimento trata as questões sociais como causa e não como consequência da queda do homem, que ocorrera registrado lá em Gênesis capítulo 3. Obviamente, essa é uma deturpação do ensino bíblico sobre o pecado. A tentativa de deturpar a compreensão bíblica do pecado é mais uma obra de Satanás para tentar afastar o homem de Deus. E essas distorções teológicas têm como base, como raiz, o relativismo religioso. E é nesse relativismo que nós percebemos a crença de que não há religião boa ou ruim. Não há religião melhor ou pior dentro dessa forma de pensar. Afinal, o que é a religião? Se não uma interpretação particularista de cada grupo ou denominação em busca de explicações a respeito do metafísico? Para o relativismo, a religião não possui caráter objetivo. O relativismo religioso tem invadido muitas igrejas no meio evangélico em forma de movimentos que sugerem um formato novo de igreja, uma interpretação atualizada, entre aspas, das Escrituras. Um movimento que tenta descredenciar a Bíblia como suficiente origina-se de teologias inclusivas, apesar de assumir um aparente perfil de agregador, cunho social, de valorização do indivíduo enquanto pessoa. Na verdade, essas teologias, de forma bem sutil, tentam reinterpretar a palavra de Deus. Para os seus críticos, o Evangelho deve se adequar ao tipo de pessoas que vivem na sociedade pós-moderna, suscitando assim uma geração de crentes em pouco compromisso, confiantes mais no poder transformador de si do que no poder transformador que possa haver em si, do que o poder transformador que realmente a palavra de Deus pode promover nas suas vidas. Na perspectiva bíblica, de acordo com o escritor Vale, numa obra que ele intitula Santidade, uma introdução à teologia, editadas pela Casa Publicadora da Assembleia de Deus, ele traz ali na página 93 do seu livro, parecer ali a ideia de transgressão relacionada à ideia de iniquidade, onde ela tem a ideia de torcer, de promover ali a distorção. E nesse livro ele traz ali um entendimento que a iniquidade se revela, está se referindo a um desvio de curso, e uma falha em cumprir a exigência da justiça e ter uma abordagem correta e imparcial. Mais especificamente, ela significa a falha dos seres humanos em cumprir a lei de Deus. Logo, a gente entende que a Bíblia, através dessa revelação que o Espírito Santo tem nos dado, somado a esses comentários desse livro que o pastor coloca aqui, desse escritor, nós temos que ver que a Bíblia ela é suficiente para apontar o perigo, a nocividade do pecado e que todos nós temos necessidade de arrependimento. Até mesmo que a palavra do Senhor diz em Romanos, capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós precisamos buscar ao Senhor o arrependimento dos nossos pecados e crer que Ele é poderoso para perdoar as nossas transgressões, Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então nós temos que buscar a necessidade de arrependimento, oferecer a cada um de nós, através da palavra do Senhor, você professor, você pastor, você ministro do Evangelho, deve oferecer a cada crente a manutenção da sua fé
e você fazer assim para si mesmo também, e mostrar o caminho que leva à vida eterna. Então, de número 3, vamos falar sobre o perigo do ensino progressista. Esta lição faz parte da série de lições que nesse trimestre estamos tratando, baseado na revista da CPAD, comentadas pelo pastor Douglas Baptista. Espero que você, professor, aluno, amante da Palavra de Deus, esteja conosco. Nessa lição nós vamos ver a tentativa dos ensinos progressistas para descaracterizar a palavra, a autoridade da Palavra de Deus. O apóstolo Paulo destaca que nos últimos dias seriam dias de tempos trabalhosos. A substancialidade da verdade, da fé, daria lugar à mentalidade relativista, em que as relações teriam como base o egoísmo e a busca desenfreada pelos prazeres. Entretanto, vale ressaltar que a deterioração moral e a corrupção da fé só seriam possíveis se porventura houvesse um enfraquecimento da ortodoxia bíblica. Estamos vivendo nesses dias que o apóstolo Paulo falou, haja vista que as teorias progressistas de desconstrução da Bíblia ou desqualificação da doutrina, estratégias malignas para tentar o enfraquecimento dos cristãos, na tentativa de prover a baixa qualidade de vida espiritual, está em andamento. A verdade bíblica permanece, contudo. Sabemos que em Oséias capítulo 4, versículo 6, o Senhor já nos alertou: meu povo está sendo destruído, pois lhe falta conhecimento. E é por essa razão e tantas tentativas de alterar ou até mesmo de atualizar a compreensão das verdades bíblicas com o fim de formatar o entendimento a respeito da ética bíblica. E nesse processo de distorção da Escritura, tem coadunado com a pergunta que o Senhor Jesus fez quando o evangelista Lucas, ele registra lá no capítulo 18, melhor dizendo, quando o Evangelho de Lucas relata, quando o Filho do Homem, palavras de Jesus, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé na terra? A deterioração da qualidade da vida espiritual nos dias que antecedem a volta de Cristo será resultado do distanciamento do homem em relação à crença da palavra de Deus. A Bíblia ainda destaca em Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Ainda temos um grande comentador das teologia sistemática, Stanley Horton. Ele, na sua obra chamada Perspectiva Pentecostal, um livro editado pela CPAD, ele diz a seguinte expressão: as Escrituras expõem um padrão de ética que supera em muito o que seria esperado de homens e mulheres comuns. Conclama a pessoa a uma moralidade que supera a nossa medida de justiça. Cada um desses escritos apresenta ideias morais e religiosas muito mais adiantadas para a época do que surgiram, e tais ideias continuam orientando o mundo. A Bíblia lida com franqueza com os fracassos humanos e com os problemas do pecado. Seu sistema ético é compreensivo, pois inclui todas as áreas da vida. O alvo da ética bíblica não é meramente o que a pessoa faz, mas o que a pessoa é. Através da Bíblia, Deus nos chama não a uma simples melhoria, mas a transformação para nos tornarmos novas criaturas em Cristo. Logo, se as pessoas abandonam a crença da palavra de Deus, como haverá fé e conduta ilibada? O que resultará é uma fé inconsistente e, por consequente, uma vida espiritual conivente com as práticas mundanas. E é por essa razão que nós estamos aqui, e nós temos que alertar a igreja, pois a igreja não pode perder a sua essência. E aqui nós estamos, através deste canal, também dando a nossa contribuição para que sejamos juntos, aí, elementos que possam aí resistir junto ao Espírito Santo de Deus. Nós devemos ser a salvaguarda dos preceitos e dos valores da palavra do Senhor neste tempo presente. Lição de número 4, quando a criatura vale mais do que o Criador. A lição dessa semana considera a impiedade e a autossuficiência humanas como expressões da rebelião contra a soberania divina. Com o advento do renascentismo,
que foi um movimento intelectual que protagonizou o cenário da Europa Ocidental entre os séculos XIV e XVI, muitas teorias surgiram na tentativa de desconstruir racionalmente a visão teocêntrica de um Deus criador de todas as coisas. Dentre as ideias humanistas que podemos enfatizar nesta lição estão o iluminismo e a pós-modernidade. O pensamento moderno teve como proposta a desconstrução do conhecimento teológico como saber supremo e detentor de toda a verdade absoluta. Para os iluministas, a religião era uma interpretação falida da verdade. Os pensadores modernos defendiam a razão e a ciência como conhecimentos suficientes para alcançar a verdade absoluta sobre todas as coisas. Era uma expressão clara da rejeição à religião. Haja vista que esta já não entendia, ou eles consideravam que não atendia às expectativas da humanidade, ou mesmo não explicava de forma correta a verdade de Deus. Existem dois eventos históricos que ocorreram no século XVIII e impulsionaram a modernidade. Temos a Revolução Francesa de 1789 a 1799, marcada pelo Iluminismo, e a Revolução Industrial, que ocorrera de 1760 a 1840, iniciada na Inglaterra e que marcou um período de grandes transformações sociais e econômicas em todo o mundo. Em contrapartida, a pós-modernidade é a ruptura do pensamento modernista que defendia a razão e a ciência como conhecimentos fundamentais para que o homem encontrasse a verdade, a partir da premissa de que é impossível haver apenas uma única verdade predominante. A sociedade pós-moderna é marcada pelo individualismo e a busca pelo prazer imediato, alimentados pelo incentivo ao consumismo. O pastor Elienaldo Renovato, em sua obra Os Perigos da Pós-Modernidade, editada pela Casa Publicadora da Assembleia de Deus, ressalta que uma das expressões de oposição a Deus é o secularismo, um termo derivado de uma palavra que significa simplesmente pertencer a este século, ou até mesmo o significado de mundano. E mais especificamente, o sistema de crenças que nega a realidade de Deus, da religião e da ordem natural, sustentando assim que a realidade se compõe apenas deste mundo natural. O humanismo secular, por sua vez, promove e exalta a criatura humana, excluindo e negando o Criador. Isso está lá na sua página 151 deste livro. Temos aqui então, queridos ouvintes, alunos, professores que estão se preparando para a aula presencial e que estarão no tempo oportuno ministrando ali presencialmente nas escolas bíblicas dominicais a partir das 9 horas da manhã. Esse cenário, durante esta lição, você pode mostrar que é uma evidência de que estamos nos últimos dias que antecedem a volta de Cristo. Conforme apontou o apóstolo Paulo, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos e arrogantes. Que Deus nos ajude, e Deus ajude a sua igreja a lidar com tudo aquilo que se levanta contra Deus. Lição de número 5. A dessacralização da vida no ventre materno. A lição desta semana tem como a finalidade de combater as ideologias que intentam banalizar a concepção da vida humana. Deus é o autor supremo e detentor da vida humana. Somente Ele tem autoridade para determinar quando ela começa e quando termina. A sociedade secularizada adere às ideologias que asseguram que a mulher tem o direito de decidir o que deve ou não ser feito com o seu próprio corpo, na justificativa de que deve-se priorizar os cuidados com a saúde feminina. Na verdade, a agenda ideológica visa a ideia de liberdade irrestrita sobre o corpo para atender às liberdades sexuais e ao interrompimento da vida como bem entender e quando quiser. O asseguramento dos direitos femininos e a valorização do papel da mulher na sociedade não podem ser confundidos com o atentado à vida. A compreensão de que o corpo pode ser profanado contraria o que Deus determinou nas Sagradas Escrituras,
quanto à integridade física daquele que o Senhor propositalmente determinou para templo do Espírito Santo. Logo, o aborto é contrário à vontade de Deus para a vida humana, que é a maior obra da sua criação. Como afirma o pastor Elinaldo Renovato na obra Ética Cristã, editada pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, ele diz: mesmo sem ser uma pessoa completa, o embrião, o feto, não é subhumano. É uma pessoa em formação em potencial. Na primeira à 8ª semana, ou seja, 2 meses, completa-se a formação de todos os órgãos, apresentando inclusive as impressões digitais. Aos 3 meses, no útero, o bebê já está formado, esperando crescer e sair à luz. Mesmo como ali um ovo ou feto, desde a concepção, cremos que o bebê não só tem vida, mas tem alma e o espírito dentro dele. Diz o profeta: peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu e o que funda a terra, e o que forma o espírito do homem dentro dele. Zacarias 12, versículo 1. O homem, neste texto, não é um ser humano adulto, mas um ser criado com todas as características genéticas. Isso está na página 46, versão do livro 2002. Nesse sentido, a Igreja do Senhor deve se posicionar contra qualquer tentativa maligna de interrompimento da vida a seu bel prazer. Lembremos-nos, queridos amigos, irmãos, professores e alunos, das palavras do apóstolo Paulo, que diz que nos últimos dias uma das características mais notáveis do comportamento humano seria o egoísmo e o amor aos prazeres e deleites desta vida. Você pode ler em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 4, para confirmar. Portanto, é importante que todo cristão não se esqueça que a Bíblia é o nosso manual de fé e de prática. Ela é o parâmetro comportamental para que a Igreja preserve o bom sal do Evangelho. Na lição de número 6, sobre o tema Desconstrução da masculinidade bíblica, vamos estudar esse conceito à luz da Bíblia e sobre a oposição progressista aos padrões bíblicos no que tange o papel do homem. Nos dias atuais, é predominante a apologia da ideologia de gênero e a banalização da sexualidade na sociedade. Os espaços de aprendizagem, na mídia e na política, têm sido invadidos por debates acalorados a respeito do tema. Diante desse cenário, a Igreja de Cristo precisa estar preparada para se posicionar e, quando necessário, lidar com pessoas que carecem de acolhimento, de aconselhamento, para se desvencilharem das amarras de Satanás. Concernente ao que a palavra de Deus ensina sobre a masculinidade, é sabido que Deus criou o homem no jardim do Éden, Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, e outorgou sobre os seus ombros a responsabilidade de cultivar e guardar o jardim. Nesse sentido, o papel do homem era exercer a liderança e prover os meios de subsistência para a sua família. Aprendemos à luz da Bíblia, em Gênesis, que o mandado divino incluía a delimitação do comportamento masculino por todas as gerações. Ao homem compete o dever de zelar pelo bem-estar da sua família por meio do trabalho, do zelo e cuidado com a educação dos filhos, bem como pela afeição e segurança física e emocional da sua esposa. Infelizmente, as famílias têm sido influenciadas a coadunarem com a deformação da masculinidade. Não basta apenas desconstruir o papel do homem, é preciso também descaracterizar o que Deus estabeleceu para a masculinidade na tentativa de justificar a deturpação do gênero humano. Na obra Valores Cristãos, editadas pela CPAD, o pastor Douglas Batista, que é o comentarista desta revista neste trimestre, explica que a ideologia de gênero ensina que os papéis do homem e da mulher foram socialmente construídos e de tais padrões devem ser desconstruídos. A imposição não aceita ao sexo biológico, macho e fêmea, como fator determinante para os papéis masculino e feminino. Sobre esse aspecto, alguém pode ser biologicamente homem
e estar desenvolvendo um comportamento típico de mulher e vice-versa. Faz-se ainda apologia à prática do homossexualismo e do lesbianismo. Tal posição despreza os papéis biblicamente constituídos. Você pode aplicar a sua leitura em Romanos capítulo 1, versículo 25 ao 32, e também em Efésios capítulo 5, versículo 22 ao 33. Neste livro, a página 20 faz esse comentário o pastor Douglas Baptista, na edição de 2018. Temos nesse contexto, então, que a igreja precisa agir de modo incisivo para mostrar à sociedade que a vontade de Deus para a liderança masculina nunca foi a subserviência e a inferiorização da identidade feminina. Deus honrou e preservou a mulher de um modo especial, e em contrapartida, foi o pecado que causou a deturpação dos papéis do homem e da mulher e estabeleceu o preconceito e o desequilíbrio tão presentes na sociedade de hoje. A lição de número 7, sobre o tema A Desconstrução da Feminilidade Bíblica. Nós temos, nos tempos da pós-modernidade, a figura da mulher, de acordo com a perspectiva da Escritura Sagrada, tendo sido como destruída por parte do ativismo feminista e também da ideologia de gênero. Do ponto de vista criativo, Deus estabeleceu papéis distintos para o homem e para a mulher. A narrativa ideológica critica a perspectiva bíblica e tenta inserir na sociedade a ideia de que a religião trabalha pela manutenção do machismo. Em momento algum, a verdade bíblica deprecia ou coaduna com a inferiorização da mulher, nem mesmo limita o seu papel à procriação ou à satisfação do prazer sexual masculino. A interpretação equivocada de que a mulher deveria viver subjugada ao marido é mais uma mentira de Satanás, como foi no princípio. O comentário bíblico Beacon, editado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, aponta o propósito divino ao criar a mulher. Abre aspas. Deus determinou fornecer ao homem uma adjuntora que esteja como diante dele, literalmente uma ajudante que lhe correspondesse, alguém que fosse igual e adequada para ele, fecha aspas. Uma ajudante certa que o complete. O castigo de uma mulher seria o oposto do prazer que ela procurou, no versículo 6. Ela conheceria a dor, versículo 16, no parto, que é bem diferente do novo tipo de vida que ela tentou alcançar pela desobediência. Igualmente, a futura ligação do seu desejo ao seu marido era repreensão à sua decisão de buscar independência. Ela sempre seria dependente dele. Isto consta na página 38 e 41 da edição 2005 CPAD deste livro, comentário Beacon da CPAD. Nesse sentido, a sujeição da mulher ao marido faz parte do propósito original de Deus para o casamento feliz, bem como para o bem-estar de toda a família. O que se vê nos dias atuais é um completo desajuste ao ideal do que Deus determinou para o relacionamento matrimonial. Infelizmente, pelo pecado, a deturpação dos papéis do homem e da mulher tem trazido dor, tem trazido sofrimento para essa relação. Logo, o que devia ser motivo de alegria, companheirismo e sujeição por amor, tornou-se objeto de humilhação, depreciação e dor. Não são poucos os casos de mulheres que sofrem de autoestima baixa, saúde fragilizada e até mesmo depressão. Muitos em razão da falta de respeito e afeição ao relacionamento conjugal. É preciso desconstruir os falsos paradigmas que têm surgido na sociedade na intenção de corromper a cosmovisão cristã, a feminilidade bíblica, e é preciso apontar que, à luz da própria palavra de Deus, em Jesus Cristo há cura e restauração para qualquer trauma. Lição de número 8. Transgênero. Que transrealidade é essa? Prezado professor, aluno e ouvinte da palavra do Senhor, nesse estudo, a lição vai trazer-nos o processo da revolução da sexualidade e o que ela fez surgir
as suas ideologias que intentam desconstruir a visão bíblica do sexo. Nosso objetivo como igreja é reafirmar o que Deus determinou para o homem desde a criação. A ideologia transgênero citada nesta lição é mais uma investida ultrajante de desconstruir os valores da palavra de Deus. Diante desse cenário, a família cristã é desafiada a munir-se de instrumentos de defesa que possam proteger a mente dos filhos, bem como as relações familiares de qualquer efeito ideológico. O Senhor Jesus deixou várias orientações aos seus discípulos a respeito das adversidades que eles enfrentariam e, por fim, orou por eles, dizendo: "Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal." São João, capítulo 17, versículo 15. Nesse sentido, não há como viver nessa sociedade sem enfrentar as adversidades. Tanto os pais quanto os filhos precisam trabalhar, estudar e ter a sua vida social. Sendo assim, a melhor forma de fortalecer a mente da família é levar os seus membros a ter a mente de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Isto é, a pensar de acordo com os valores do Evangelho de Cristo. Dentre as formas de levar a família a pensar com a mente de Cristo, podemos citar o compromisso com o ensino doutrinário, ortodoxo e prático da palavra de Deus. Os filhos precisam encontrar na explicação do Evangelho as razões pelas quais a igreja pensa de forma antagônica às questões de gênero, como são pregadas na sociedade. Em segundo lugar, é importante enfatizar o propósito divino para o sexo em contraste com o pensamento pós-moderno. Na sua obra Família Cristã, o pastor Helenaldo Renovato, ele traz A Família Cristã e os Ataques do Inimigo, obra editada pela CPAD em 2013, ele declara, abre aspas, "Se Deus quisesse a união entre um homem e outro homem, ou entre uma mulher e outra mulher, em sua soberania, teria criado dois seres de mesmo sexo e os unido, inclusive para a procriação por alguma forma que ele planejada. Mas ele não o fez. Ao contrário, ele fez um macho e uma fêmea, ambos portadores de imago Dei, ou imagem de Deus. No primeiro casamento, não vemos a menor ideia que sugira nem de longe a homoafetividade ou a homossexualidade. Deus formou a mulher da costela de Adão. Este, após contemplar a beleza da sua companheira, disse, esta será chamada varoa. Isso está na página 103 e 104 deste livro. Portanto, é preciso reforçar as estruturas da família para que ela esteja firme contra as investidas de Satanás. A melhor forma de fazer isto é levá-las a observar os preceitos da palavra de Deus. E é por isso que nós estamos aqui, querido professor, o aluno, amante da palavra de Deus, para observar nas Escrituras, nós obtermos toda a informação necessária. Nela é possível nós encontrarmos a orientação que vai nutrir a fé, que vai tratar de todos os aspectos que envolvem o bem-estar da família, seja no sentido espiritual, no sentido emocional e até mesmo social. Lição de número 9, uma visão bíblica do corpo. As Escrituras Sagradas atestam que o corpo é o templo do Espírito Santo e, como tal, deve ser preservado santo e consagrado. Diferentemente do que a Bíblia ensina quanto ao corpo, a sociedade materialista e secularizada afirma que o corpo foi feito para ser explorado e ter as suas necessidades satisfeitas. Nesse pretexto, muitos entregam seus corpos ao hedonismo, à erotização e à libertinagem. Nessa lição, veremos que tais práticas são condenadas pelas Sagradas Escrituras e resultam na condenação eterna daqueles que compartilham esse entendimento distorcido. A linguagem metafórica adotada pelo apóstolo Paulo, de que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, destaca a finalidade para a qual o Criador fez o corpo humano. Infelizmente, a queda do homem corrompeu o propósito divino para o corpo e o fez estar sujeito à natureza pecaminosa. Entretanto, uma vez sendo alcançados pela graça de Deus,
devemos disciplinar a nossa vida para a obediência ao Evangelho. Como afirma o apóstolo Paulo, falo em termos humanos por causa das limitações de vocês, assim como ofereçam os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Romanos capítulo 6, versículo 19. Logo, a vitória sobre as obras mortas da carne está em submeter continuamente o corpo físico à santificação e à prática da justiça. Stanley Horton, na sua obra A Doutrina do Espírito Santo no Antigo Testamento, editada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, edição de 1993, declara, abre aspas, não temos o direito de usar o nosso corpo ou a nossa vida para a gratificação da carne ou para a exaltação do próprio eu. Tanto nosso corpo como nosso espírito pertencem ao Senhor. Por isso, nosso objetivo deve ser usar os dois para glorificar ao Senhor. Fazendo referência a 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Isso significa também que devemos cuidar do corpo, mas não devemos usar esse fato como desculpa para atender aos impulsos e aos desejos que provêm da natureza humana. Nem sequer o prazer legítimo deve tornar-se a nossa razão para viver. Temos algo mais maravilhoso para fazer ao glorificarmos a Deus no serviço e no sacrifício. Isso está lá na página 222. Então temos aqui, irmãos, queridos professores e alunos, amantes da palavra de Deus que se preparam para a aula. Nesse sentido, uma vida concentrada no exercício contínuo da vontade de Deus e em sua obra não encontrará tempo para os cuidados desta vida material, ainda que sujeita às tentações e às distrações deste mundo. Portanto, o cuidado com o corpo envolve nutrir a vida espiritual forte para que o andar em espírito, conforme diz lá em Gálatas capítulo 5, versículo 16, prevaleça sobre as inclinações irracionais da carne. Lição de número 10. A renovação cotidiana do homem interior. A palavra de Deus ressalta que, mesmo que o nosso interior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. 2 Coríntios 4:16. Nesse sentido, a vida cristã não se condiciona às intempéries da vida. Diuturnamente, o crente é convidado pelo Espírito a viver pela fé e suportar as tentações e a resistir firme contra as astutas ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, versículo 11. Para tanto, precisa apropriar-se da proteção espiritual disponível ao crente mediante a tomada da armadura de Deus. Dentre as investidas de Satanás, para causar o enfraquecimento da fé no crente está o convencimento de que ele não tem condições de suportar as angústias e problemas dos dias maus. A falta de confiança e a convicção da provisão divina já fez muitos servos de Deus se afundarem na fé, como ocorreu com Pedro, ao temer a tempestade, relatada lá em Mateus capítulo 14, versículo 30. Ao escrever as cartas aos Efésios, o apóstolo Paulo destaca o dia mau como uma realidade recorrente vivenciada pelo crente. Efésios 6, 13. Em contraste com o êxito na realização da obra ministerial, na salvação de almas e na operação de milagres e maravilhas em nome de Cristo, estão os períodos de dor, de tristeza resultantes das perseguições, preocupações, afrontas, traições e injustiças recebidas que menos esperamos. Tais situações são os dias nos quais o apóstolo dos gentios exorta a permanecermos firmes. Em nome de Jesus, a obra de Deus é realizada e vidas são edificadas. De modo semelhante, em nome de Jesus, as lutas e as aflições são vencidas por meio da resistência e da perseverança. Logo, o contraste entre as aflições do homem e o poder de Deus, descrito em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 a 14, é uma marca da resiliência do cristão apontada na Bíblia como resultado da convicção do crente alcançada mediante o relacionamento íntimo e sincero com o seu Senhor. O comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal afirma:
Na sua guerra espiritual, o cristão é conclamado a suportar as aflições como bom soldado de Cristo, sofrer em prol do Evangelho, combater com o combate da fé, guerrear espiritualmente, perseverar, vencer, ser vitorioso, triunfar, defender o Evangelho e combater pela fé, não se alarmar ante aos que resistem, vestir toda a armadura de Deus e ficar firme, destruir as fortalezas de Satanás, levar cativo todo pensamento e fortalecer-se na guerra contra o mal. Lição de número 11. Cultivando a convicção cristã. Em tempos trabalhosos, é fundamental que o crente não perca a perspectiva de fé que uma vez lhe foi dada a partir do momento em que entendeu a verdade bíblica. Na lição desta semana, o objetivo é enfatizar o papel do cristão como embaixador de Cristo em um mundo onde prevalece a maldade, a injustiça e a mentira. Diante de tais circunstâncias, o crente precisa carregar em sua mente a convicção de que a fé não está fundamentada em um discurso racional ou religioso, mas que a sua fé está fundamentada no poder do Espírito para a salvação do homem. É fundamental destacar nessa lição a consistência da mensagem do Evangelho, razão pela qual milhões de pessoas já foram alcançadas para a salvação. O que explica esse fenômeno? Em primeiro lugar, a sabedoria divina presente na mensagem veio ao encontro da necessidade de renovação do entendimento humano, haja vista que estava contaminada pelas falsas mitologias, como por vãs filosofias que dominavam a Idade Média e dominam o mundo contemporâneo. Em segundo lugar, a mensagem pregada veio acompanhada de manifestações de poder, curas e outros milagres que ratificaram a veracidade da pregação, conforme Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18. Por fim, devemos considerar, melhor dizendo, que a credibilidade da mensagem cristã por meio do testemunho próprio de Cristo acerca das Escrituras, quando ele diz em São João capítulo 5, versículo 39, são as Escrituras elas que testificam de mim, né? Os discípulos, além de experimentarem a transformação das suas vidas, tornaram-se também testemunhas oculares do Messias e receberam autoridade para testemunhar acerca dele até os confins da terra. Atos, capítulo 1, versículo 8. Note que o testemunho do cristão comprova que a mensagem do Evangelho não se resume a uma crença religiosa estudada e forjada na intelectualidade humana, mas na sabedoria divina, que mediante a ação do Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Conforme afirma Comentário Bíblico Beacon, editado pela Casa Publicadora da Assembleia de Deus, edição 2006, a obra do Espírito Santo, quando ele vier, é cuidadosamente exposta para que os discípulos a entendam. Ele convencerá, ali tem o significado também de condenará, trará convicção, convencerá, repreenderá. Nestas variedades de traduções fica evidente em que a palavra elexei possui dois significados básicos, convencer e também no sentido de provar ou demonstrar, e condenar no sentido de reprovar, corrigir ou castigar. A palavra é quase equivalente à palavra expor, que tem precisamente o mesmo duplo sentido. Exibir a apreciação pública, explicar, desmascarar, mostrar, expressar, reprovação. Página 133. Logo, o anúncio da mensagem traz à compreensão a necessidade de salvação. Aos que a aceitam, misericórdia. Aos que a rejeitam, a condenação eterna. Lição 12. Sendo a Igreja do Deus vivo. Nesta lição, veremos que a Igreja é a coluna e a firmeza da verdade, e como tal, deve zelar pelo ensino bíblico e a integridade da verdade revelada. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16.
O cumprimento fidedigno desse papel assegura à Igreja a firmeza necessária para resistir às investidas de Satanás, que continuamente tenta desqualificar a verdade e enfraquecer o compromisso com a ortodoxia bíblica. Questionar a integridade das Escrituras é uma forma de fazer com que os indoutos não creiam na inspiração e na perfeição da Palavra de Deus. Desta forma, fica fácil relativizar os seus ensinamentos e alegar que tais são transitórios, específicos para os crentes que viveram nas respectivas épocas em que foram produzidos. A descaracterização da Bíblia enquanto inerrante, infalível e inspirada Palavra de Deus tornou-se um pretexto para que a mensagem do Evangelho perdesse a autoridade e o respeito que lhes são devidos. Para alguns, a Palavra de Deus carece de atualização, ou apenas uma parcela dos seus ensinamentos deve ser praticada. Obviamente, trata-se de um verdadeiro vilipêndio à Palavra de Deus. A própria Escritura afirma, por meio do apóstolo Paulo, que a Palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e o propósito do coração. Hebreus 4:12. O próprio Senhor Jesus atestou as Escrituras que devem ser examinadas, pois nelas é possível encontrar os testemunhos e as orientações que levam o homem a alcançar a vida eterna. São João 5:39. De acordo com William W. Menzies, na obra Doutrinas Bíblicas, Os Fundamentos da Fé Pentecostal, edição de 1995 da Casa Publicadora da Assembleia de Deus, abre aspas, a origem divina e a autoridade das Escrituras asseguram-nos a ser a Bíblia também infalível, ou seja, incapaz de erro ou de orientar de maneira enganosa, ludibriadora ou desapontadora a seus leitores. Alguns eruditos estabelecem distinção entre a inerrância, estar isenta de erro, e a infabilidade, mas ambos os termos são sinônimos bem próximos. Se existe mesmo alguma diferença de significado entre ambos os termos, a inerrância enfatiza a veracidade das Escrituras, ao passo que a infabilidade enfatiza quais dignas de confiança são as Escrituras sagradas. Fecha aspas, isso está lá na página 22. A Igreja, portanto, deve assegurar a autoridade das Escrituras e posicionar-se fiel à sua ortodoxia. Conforme instrui o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Destruímos raciocínios falaciosos e toda a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Esse é o compromisso da Igreja nesse século presente. Assim, o comentário final desse trimestre, na lição de número 13, sobre o tema O Mundo de Deus no Mundo dos Homens. Espero que você, amigo professor, caro aluno, amante da palavra do Senhor, que tem estado conosco até este momento, possa ter entendido todo o propósito desse trimestre, das lições e reflexões que o Senhor tem dado a nós, disponibilizado para, em tempo e fora de tempo, usufruirmos e estarmos alertas dentro deste compromisso sério. Há uma necessidade de cultivar a nossa convicção cristã diante desses e outros desafios que, sendo a Igreja de Deus vivo neste mundo, nós devemos estar preparados. Chegamos neste final de trimestre e esperamos que toda a classe, todos vocês ouvintes, tenham se aprofundado no conhecimento da Palavra de Deus, e nesta última lição, ela tem a proposta aí de trazer e lidar com os efeitos da atuação do espírito da Babilônia na presente era. Nessa lição, quando em sala de aula será ministrada ali, no dia específico a esta lição, veremos que o reino de Deus se revela neste mundo por meio da Igreja, em contraste com a ação do espírito do anticristo, que manifesta de uma forma sorrateira no meio da inversão de valores e na secularização da sociedade. A intenção do inimigo das nossas almas é manter a humanidade sob um certo
cetro de impiedade, com a mente cauterizada e escravizada pelo pecado. Na direção oposta está a Igreja do Senhor, que é o baluarte do reino celestial neste mundo, e tem o compromisso de apontar que os pensamentos humanistas e antropocêntricos são modelos filosóficos que estão hoje a oferecer respostas definitivas para os maiores anseios da humanidade. E em contrapartida, o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aponta ao homem a saída para o seu maior problema, que é o pecado. A própria negativa do humanismo de que não há pecado é uma barreira para a saída da crise existencial. E nessa perspectiva, a palavra de Deus mostra o conhecimento da verdade para que a humanidade saia do estado de escravidão e de morte espiritual para o estado de liberdade e de vida eterna. Conforme São João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade vos libertará. A verdadeira liberdade e a vida abundante só podem ser encontradas longe do pecado, e para isso somente Jesus Cristo é a solução. Por essa razão, Paulo afirmou que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Romanos 1,16. Haja vista que uma vez que aceitou a fé em Cristo, o ser humano ele alcança o perdão dos pecados e a remissão dos seus pecados. Desde então, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, conforme Romanos capítulo 8, versículo 1. Isso significa que os tais não andam mais na prática do pecado, vivendo segundo as vontades da carne, mas sim segundo o Espírito, vivendo em comunhão com Deus. O apóstolo Paulo discorre em Colossenses que o Senhor nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Isto é, éramos dominados pelas inclinações da carne e vivíamos de acordo com a visão mundana, sem esperança de salvação. Lawrence of Richards, na obra Comentário Histórico-Cultural do Novo Testamento, na edição de 2017, publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, atesta que o cristianismo não é apenas uma religião maravilhosa demais para ser verdade, que é propagada pouco a pouco. O relacionamento com Jesus tem um impacto extraordinariamente poderoso sobre a nossa vida agora, libertando-nos do velho e libertando-nos para vivermos o novo. Isso está lá na página 444 deste livro. E que a vida que agora vivemos, queridos irmãos, ouvintes, alunos que se preparam para a Escola Bíblica Dominical presencial e que estão aqui observando, escutando, assistindo essas reflexões preparatórias. Que a vida que agora vivemos não seja mais limitada às expectativas terrenas, mas anseie a entrada no reino eterno. Olá, estamos aqui de volta. Agradecido a Deus, espero que você tenha aí usufruído dessas maravilhosas reflexões, dessas que traz aí no bojo introdutório do nosso terceiro trimestre de 2023, comentada pelo pastor Douglas Batista, pastor-presidente da Igreja Assembleia de Deus Missão ali no Distrito Federal, e trazendo essa colaboração também, ajudado e respaldado aí com esse material que a Casa Publicadora da Assembleia de Deus, através da revista A Classe dos Adultos nesse trimestre, tem contribuído para nós estarmos aqui trazendo essa reflexão aos amados. E para fechar essa lição, a nossa conclusão que nós temos para a lição de número 1, que tratou no começo, se você esteve aqui conosco, sobre o tema Igreja diante do Espírito da Babilônia. Nós temos aqui, quero trazer tão somente brevemente aqui a conclusão que a própria lição traz, que achei muito interessante, que nós vivemos num período em que o Espírito da Babilônia, ele tem aí exercido a sua influência de uma forma global, em todas as áreas, em todos os âmbitos que nós comentamos aqui a vocês, E as suas ações, ou seja, desse sistema completo domínio político, econômico, cultural, tem aí tentado se opor à fé cristã. É a conclusão que nós estamos chegando aqui. E o avanço dessas ideologias, o que pode provocar, Nós estamos analisando à luz dos textos do Apocalipse, da revelação que a palavra do Senhor nos traz também,
em outros textos sagrados, que está eminente a volta do Senhor Jesus Cristo. No Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 28, nós temos que quando essas coisas começarem a acontecer, Lucas 21, 28, olhai para cima, levantai as vossas cabeças, porque está próxima, né? Porque a vossa redenção está próxima. Então, é nesse momento em que nós estamos vivendo aqui da igreja, nós devemos se posicionar, sermos aí a resistência, né? 2 Tessalonicenses, no capítulo de número 2, versículos de número 6 e 7, traz no seguinte a memória: e agora vós sabeis que o que detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado, né? Então a igreja tem que aí continuar oferecendo resistência. É o nosso papel. Sabemos que esta luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra os principados, as potestades que estão aí nas regiões celestiais, tá? Vamos continuar ensinando a doutrina bíblica, vamos continuar fortalecendo o nosso caráter e o caráter de outras pessoas que nos escutam, né? Conforme diz lá, o apóstolo Paulo falou, e aqui traz na lição comentarista, no capítulo 4 de Gálatas, versículo 9, quando ele trata: meus filhinhos, por quem me sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Nós estamos aqui nessa labuta, não é fácil. Eu peço oração por vocês, a vocês, né? Por todos nós pastores. Não sei até quando este canal ficará no ar, até o quanto essa realmente mensagem ela vai aí ser permitida ficar no ar, porque nós estamos aí vivendo, né? Combatendo a igreja do Senhor e o império do mal aí, como nós estamos tratando nessa lição, né? Do trimestre, a igreja de Cristo, o império do mal, né? E ele tem agido nesses diversos tipos de sistema, mas que o Senhor possa trazer a bom tempo esta palavra ao seu coração, à sua vida, não só para esse momento agora, mas te alertando aí, te deixando preparado, ativo, até o dia da vinda do Senhor Jesus Cristo, certo? Forjando-nos e deixando ser forjados pela palavra do Senhor, santificando-se a cada dia para a vinda do Senhor. E eu aqui finalizo com o texto de Hebreus, capítulo de número 12, versículo 14, desejando a você: segui a paz para com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Um forte abraço, que Deus abençoe você e abençoe a sua família. Até a próxima reflexão, assim Deus permitindo.